Legal, na aula passada então a gente fez aí, né, a gente finalizou a estrutura, né, a organização dos nossos elementos, do nosso slider. A gente conseguiu então capturar as larguras dinamicamente, a gente aplicou essas larguras nos nossos elementos do slider e agora a gente meio que tem uma certa segurança de que ele vai funcionar, né, independente da resolução de tela do nosso usuário, seguindo aquele nosso planejamento aqui, então, onde a gente tem uma lista e que essa lista vá se deslocando cada vez que a gente clica, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar, então, essa questão do clique, tá? Finalmente, a gente vai começar a fazer funcionar, né? E para a gente fazer isso, a gente vai usar uma bibliotecazinha que vai ajudar a gente nessa parte aqui, em outras partes do site, mais para o final a gente vai incrementar com algumas animaçõezinhas, transições e tudo mais, mas nessa parte aqui do slider, a gente vai começar a usar a biblioteca que chama Anime.js, tá? Existem várias bibliotecas aí de animação, essa aqui eu acho muito legal. Eu tive poucas oportunidades de usar ela, mas quando eu usei eu gostei muito, então eu escolhi ela para esse projeto. Você poderia usar alguma outra, ou você poderia até fazer essa questão do clique e de deslocar o slide para a esquerda ou para a direita na unha mesmo. Você poderia criar uma classe CSS, atribuir essa classe, etc e tal, mas aqui eu vou já incrementar essa biblioteca no nosso projeto, porque a gente vai até usar ela depois, então por que não já usar ela para essa questão do nosso slider também, né? Então beleza, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar aqui em Download, tá? Ele vai te direcionar para a página do GitHub, aí você rola a página e vem até aqui, ó, Manual Download, tá? Bem aqui, ó. Aí você vai clicar, ele vai fazer o download de um arquivo zip, tá? Eu já fiz aqui, então eu vou abrir o arquivo. E aí você vai extrair esse arquivo e vai ser uma pastinha chamada Anime Master, tá? Dentro da pastinha Anime Master, você vai na pasta lib, e na pasta lib você vai copiar o anime.min.js, tá? Então, anime.min.js. Você vai copiar ele, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai lá na sua pasta do projeto, tá? Na sua pasta de JavaScript, beleza? Você vai ter só o seu main.js lá e a partir de agora você vai ter o anime também lá junto, beleza? Agora você vai no seu arquivo index.html, lá no rodapé, e logo antes do seu main.js, você vai incluir o seu anime.min.js, tá? Então, só copiei aqui, anime.min.js. Beleza? Então, logo antes do main, o anime.js. Legal, agora que a gente incorporou ele no nosso projeto, a gente já pode começar a usar ele. E para a gente usar, a gente vai dar uma olhadinha aqui na documentação. Vou voltar aqui na página principal dele. E aí aqui no topo tem Documentation, tá? O Anime.js ele tem um monte de coisas legais, a gente vai usar uma ou outra coisa daqui, tá? Mas nesse momento a gente vai usar o que é o mais básico dele, tá? Ele funciona da seguinte maneira: ele tem esse método chamado anime, tá? E esse método ele recebe, deixa eu dar um zoom aqui, vai. Ele tem esse método anime, então uma vez que você incorporou o Anime.js no seu projeto, toda vez que você chamar esse método aqui, o seu site, o seu projeto já vai entender o que tem que ser feito a partir dessa biblioteca aqui que já está incorporada, beleza? E aí o que esse método recebe? Ele recebe um objeto, então isso aqui é um objeto, tá? E esse objeto, ele primeiro recebe um target, no caso está em plural aqui, porque pode ser mais de um target, tá? Mas a gente vai usar só um agora, tá? Ele recebe então essa propriedade aqui de target e o restante é o que você quer que seja animado, é o que você quer que aconteça com esse elemento que você colocou no target, tá? E aí, isso é basicamente sintaxe de CSS escrito no JavaScript. Então, ao invés de você colocar hífen, você coloca na sintaxe de CSS escrito no JavaScript, tá? Eu vou fazer aqui na prática e aí você vai entender. Então, basicamente, eu vou copiar isso aqui, esse anime, tá? Do jeito que tá aqui mesmo. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou lá no nosso main.js, logo aqui agora, ó, fazendo a animação, tá? E o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que pegar os nossos elementos lá de clique, né? As nossas setinhas do nosso navigator. O que a gente colocou? JL item prev, JL item next. Então vamos colocá-las em umas variáveis, var. Vou chamar então de prev item.
que é igual a document.querySelector. E aí, então, a gente seleciona JL. Qual que foi o nome? Item prev, foi isso, né? E aí, a mesma coisa, então, para o nosso next. Então, onde agora é prev, a gente vai colocar next. Deixa eu só conferir se é JL item ou se é JL item, isso mesmo. Beleza. Legal, selecionamos os dois, agora a gente vai usar. Vamos fazer primeiro o next, tá? De teste, só para ver se vai funcionar. A gente vai ter que fazer um pouquinho de lógica aqui, mas eu vou fazer bem pausado, bem com calma, e aí para a gente conseguir entender tudo que está acontecendo, beleza? Então o que eu vou fazer? A gente já está acostumado também, next item, né? Ponto add event listener, ou seja, a gente vai adicionar um evento, né? E esse evento vai ser, o primeiro argumento é o tipo, né? Do tipo click. E o segundo argumento é o que vai acontecer, que é sempre uma function, tá? E aí essa function, então, agora sim... Ops, ficou errado aqui a sintaxe. Na verdade é parênteses primeiro, parênteses, e depois sim o que vai acontecer dentro dessa function. Legal. Então, dentro dessa function, a gente vai passar agora o nosso anime aqui, tá? Então, eu vou copiar. E aí eu vou passar o nosso anime. E aí o que eu quero que aconteça? Eu quero que a nossa lista se desloque para a esquerda, certo? Então, qual que é o nosso target? É a nossa lista. A nossa lista, a gente já armazenou ela aqui numa variável que chama sliderList. Então, eu não preciso passar a classe do jeito que ele está pedindo aqui, ó. Eu poderia fazer aqui, ou eu posso simplesmente vir aqui, ó, e passar sliderList, tá? Eu acredito que vai funcionar da mesma maneira como o nosso target aqui. Vamos testar. E aí aqui ele está dando um translate x, que é basicamente o que a gente precisa, coincidentemente é o que a gente precisa, porque a gente tem que fazer o quê? Deslocar a nossa lista no eixo x. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um valor negativo. Por quê? Porque quando a gente clica no next, tá? A gente quer que aconteça o quê? Que venha o próximo item, certo? Para o próximo item vir, a gente tem que fazer o quê? Deslocar a nossa lista negativamente, tá? Negativamente seria para a esquerda. Então, menos 100, depois menos 100 de novo, menos 100. Então, por isso que o valor ali fica negativo quando a gente quer o next, certo? Então, eu coloquei aqui menos 250. Quando a gente está escrevendo CSS assim, no nosso... dentro aqui de um objeto, a gente não precisa, geralmente a gente não precisa passar a unidade de medida quando é em pixels, só se for em porcentagem ou alguma outra unidade que a gente teria que converter isso aqui para uma string, tá? E aí se fosse porcentagem a gente faria desse jeito aqui, por exemplo, tá? Mas quando é pixel, você pode colocar só o número mesmo, tal. Vamos fazer o teste? Além disso, eu vou colocar um console log aqui, logo depois do anime, console.log, para saber se o nosso clique funcionou. Então eu vou chamar de clicado. Beleza, então toda vez que a gente clicar, ele tem que logar clicado e ele tem que deslocar menos 250 do nosso slider list aqui, que é o nosso target. Eu vou atualizar aqui. Beleza. Esse aqui é o nosso botão onde a gente vai clicar, né? Que é o nosso next item. Deixa eu abrir o console aqui também antes de clicar, para a gente ver se vai dar tudo certinho. Vou limpar aqui esse console. Na verdade, ele está me dando um erro aqui, ó. Ele não conseguiu fazer um add event listener de null, tá? Então, por que ele não achou o nosso next item? Porque faltou o pontinho aqui, ó, nos dois, tá? Beleza, eu também vou tirar esse outro console log aqui agora, que ele está dando uma poluída ali no nosso console, tá? Que era da nossa etapa anterior, da aula anterior. Beleza, agora eu vou atualizar aqui, tudo certo, sem erro. E agora eu vou clicar, ele tem que logar clicado e ele tem que deslocar esse bloco vermelho aqui 250 pixels para a esquerda. Então vamos ver? Beleza, funcionou. Viu que deslocou aqui, apareceu e o clicado também foi. Só que a gente tem um problema, olha só, se eu clicar de novo, nada acontece. Na verdade ele está contabilizando aqui os cliques, ó, então os cliques estão funcionando, mas o nosso slider não está
deslocando mais. Por que ele não está deslocando? Porque, na verdade, o que acontece? Quando eu clico, o nosso anime ele vai falar assim, tá bom, pegue este elemento aqui, que é o slider list, e atribua essa propriedade CSS. Então ele está só passando um translate menos 250. Quando eu clico de novo, como ele já estava em translate menos 250, ele já está nessa posição, ele não muda nada, tá? Ele continua em translate menos 250. A gente está mandando ele fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Para que ele se desloque, ele tem que somar a esse 250. Então, se eu quero que ele se desloque mais 250, na próxima vez que eu for clicar, ele tem que deslocar, na verdade, 500, certo? Aí, se eu quero que ele desloque mais 500, mais 250 para a esquerda, na terceira vez que eu clicar, ele tem que deslocar, na verdade, 750 e assim por diante, tá? Então, o que é a lógica que a gente vai ter que escrever aqui que eu comentei? A gente vai ter que somar esse deslocamento. A cada vez que a gente clicar, a gente tem que somar esse deslocamento. E outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que identificar que hora que o nosso slider chegou no final, tá? Então, por exemplo, eu tô aqui, ó, no primeiro item. Vamos supor que cada item tem 1000 pixels de largura, tá? Então, a primeira vez que eu clicar, ele vai deslocar 1000. Beleza. Segunda vez que eu clicar, ele já vai estar menos 1000. Então, na verdade, agora, a segunda vez que eu clicar, eu tenho que falar que é menos 2000, tá? E aí, se eu falar que é menos 2000, ele vai vir para menos 2000. Ou seja, tem 2000 aqui para a esquerda. Próxima vez que eu clicar, ele tem que vir em menos 3000. Menos 4000. E aí, na hora que ele chegar em menos 4000, eu tenho que verificar. Olha, se o translate x for igual a menos 4000, da próxima vez que clicar, não faça nada. Caso contrário, ele vai continuar jogando e aí aqui vai ficar vazio, tá? Então a gente precisa fazer essa lógica. E percebe que é o seguinte, ó, menos 1000, menos 2000, já vai para o terceiro, menos 4000 vai para o... Desculpa, vou fazer de novo aqui, para a gente entender a lógicazinha aqui, ó. Então aqui está 0, menos 1000, menos 2000, menos 3000 e menos 4000. Então, ou seja, a gente tem 5 itens e a gente só deslocou 4000. Entendeu a lógica? Então, sempre vai ser um item de largura a menos para a gente identificar quando que chegou ao final. Então, tipo assim, menos 4000 chegaria no quinto item. Essa é a lógica. Menos 3000 chega no quarto item e assim por diante, tá? Então, a lógica, na verdade, é o seguinte. A largura toda da nossa LI menos o valor de um item e a gente já vai ter certeza que a gente chegou no último. Então tá, não sei se ficou confusa a explicação aqui, espero que não, mas vamos fazer isso na prática aqui no código agora, tá? Bom, primeiro que a gente não quer 250, certo? A gente quer que seja o nosso item with, tá? Que a gente armazenou ele em algum lugar, só que ele está escopado aqui dentro do for, tá vendo? Tipo, a gente criou ele aqui, ó, slider item with, mas ele está escopado. Não tem problema, porque nesse caso aqui a gente pode usar o container with, tá? Não tem problema aqui nesse caso. E aí o container with, ele está aqui reservado aqui fora pra gente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou copiar o container with aqui. Beleza. Deixa eu só pensar aqui certinho como que a gente vai fazer essa lógica. Tá. Bom, primeira coisa a gente tem que fazer aqui é criar uma variável que vai ser a nossa posição da nossa LI, tá? E a gente precisa criar ela aqui fora, porque ela tem que ficar disponível tanto para o next quanto para o prev, tá? Então, o que eu vou fazer? Var slider pos, de position, tá? Beleza. E aí vai ser igual a 0. Vamos começar zerado ao invés de null, tá? Porque a gente já vai começar a trabalhar com um ponto inicial no ponto 0 ao invés de um ponto vazio. Beleza. Agora, eu preciso saber o seguinte. Eu preciso falar que o meu slider pos, que já está definido aqui fora, quando eu clicar, ele vai deslocar negativamente, tá? Então vai ser menos igual, ou seja,
eu vou pegar e adicionar um valor negativo a esta variável aqui. Então ele vai deslocar negativamente, né? Porque a gente está trabalhando com um negativo aqui no nosso exemplo e tal. Ele vai deslocar negativamente o valor de container width, tá? Que é o mesmo valor que tem um item. Só que ele está deslocando negativamente, ele está somando negativamente ao mesmo tempo a slider pos, tá? Então, para a gente ter certeza que isso funcionou, a gente tem que passar o nosso slider position agora como sendo o valor do nosso translate x, tá? Então, o que vai acontecer? Eu cliquei uma vez, o nosso slider pos de 0, ele vai passar a ser menos, se eu não me engano era 1575, né? Então, ele vai passar a ser menos 1575. Quando eu clicar de novo, o nosso slider pos já vai estar valendo menos 1575, então ele só vai jogar... Ele vai somar negativamente 1575 de novo, então aí sim vai dar o efeito desejado de deslocar mais um tanto para a esquerda. Beleza, então se tudo deu certo, se a nossa lógicazinha aqui deu certo, ele vai funcionar deslocando aí. Vou atualizar aqui, deixa eu fechar aqui o nosso console, que a gente não precisa mais dele. Beleza, vou clicar uma vez. Funcionou, beleza. Agora, se a nossa lógica deu certo, de somar negativamente, ele vai deslocar de novo. Beleza, funcionou. Legal. Mais uma vez, chegamos no último e a gente ainda não fez a lógica de parar aqui no último. Então, se eu clicar de novo, agora fica vazio. E se eu clicar de novo e de novo e de novo? Então, a gente precisa prevenir agora que isso aí fique vazio. Como que a gente vai fazer essa prevenção? Bom, eu expliquei agora há pouco. Vamos lá agora ver a explicação aqui no código, tá? A gente precisa saber quando que tem um slide na tela ainda. Então, para a gente saber que tem um slide na tela ainda, basicamente é o seguinte, é o container width, que é a largura total, menos, né, uma unidade, na verdade é o slider width, né, que é o nosso slider. Agora sim, o slider width, que vai ser 7.000 e tanto, né, no nosso exemplo aqui, menos container width. A gente sabe que quando a gente tem a largura total menos uma unidade, a gente está no último slide. Se a gente sabe que isso aqui significa que a gente está no último slide, a gente pode fazer um if, tá? Então a gente pode falar assim, ó, bem aqui no começo, tá? A gente pode falar assim, ó, se a gente estiver no último item, tá? Faça o que estiver aqui dentro. E o que é o que está aqui dentro? A gente vai passar um return. Retorna o quê? Retorna nada. Fazendo isso aqui, você pedindo para a sua função retornar nada, toda vez que uma função ela executa um return, ela para por ali mesmo. Então o nosso event listener, na hora que ele chegar aqui no return, ele vai parar e ele não vai fazer mais nada. Não importa quanto a gente clique, tá? Ou seja, toda vez que a gente estiver no último slide, porque a gente sabe que isso aqui é equivalente ao último slide, retorne, faça um return e aí para por aí mesmo. Não acontece mais nada. Vamos ver se funcionou? Vou salvar aqui. Vou atualizar. Beleza. Vou dar um clique. Na verdade, já deu errado logo agora, né? O que está errado a nossa lógica aqui, então? Tá. Olha só. A gente tem que fazer uma negação, na verdade, tá? Deixa eu pensar aqui certinho. Deixa eu ver se eu peguei a propriedade correta aqui. A gente tem um slider container, certo? Tá. É o slider list width, tá? Não é slider width, na verdade. Por isso que não deu certo, porque a lógica tá certa. Então, só corrigindo, ficou errado a variável aqui. Eu coloquei um nome errado. Agora sim vai dar certo. A lógica estava certa, tá? Então, é isso aqui mesmo. Então, quando a gente estiver no último slide, que é isso aqui, faça um return e para por aí mesmo. Se não for isso aqui, ele vai passar para os próximos códigos e vai continuar fazendo o slide do jeito que a gente precisa. Beleza. Vou atualizar aqui agora. Agora deve funcionar. Tomara. Não funcionou. Vamos ver no console se tem alguma coisa pra gente aqui. Ele não está dando nada aqui no console, mas de alguma forma esse return tá dando verdadeiro aqui nessa condição. Eu vou só conferir aqui certinho se a nossa lógica tá correta, tá? Então, olha só. Eu vou dar um console log .log,
nisso aqui, tá? Quando eu clicar, 6.300. Então, ele tá sim conferindo esse valor. Beleza. Então, só a lógica do nosso if que não estava muito correta. Tá. Por que não está correto? Porque eu não fiz a comparação, tá? Eu preciso fazer a comparação. Então, como que é a comparação? Agora sim vai dar certo. Desculpa, mas a cabeça não funcionou muito bem agora, tá? Eu preciso primeiro colocar isso aqui numa variável. Eu vou chamar essa variável de last item, tá? Beleza, agora sim eu estou seguindo a lógica correta, né? Talvez você aí já tivesse até percebido, mas eu fui tão afoito em fazer funcionar que esqueci. Beleza, agora sim eu sei que essa situação aqui é o nosso último item, last item. Agora sim eu falo o quê? Se o nosso slider list, tá? E aí eu preciso pensar aqui como que eu vou verificar isso, tá? Eu posso falar o seguinte: se o nosso slider list ele estiver, na verdade não vai ser o slider list, vai ser o slider pos, tá? O slider position. Então, se o nosso slider position, tá? Ele vai ser negativo, então a gente precisa transformar ele em positivo para a gente conseguir comparar com o nosso last item, tá? Para a gente fazer ele se transformar em positivo, de negativo para positivo, é uma questão de matemática mesmo. Então, quando você multiplica um número negativo por outro número negativo, ele vira positivo, certo? Então, basicamente, a gente vai pegar o nosso slider pos, vou colocar ele dentro de um parênteses. Ele vai estar um número negativo, a gente já sabe, né? Porque toda vez ele altera aqui para negativo. E a gente vai fazer, então, ele ser vezes menos 1, tá? Então, vai ser vezes menos 1. Na verdade, vai ficar mais correto fazer assim, ó. Coloca aqui no início. Menos 1 vezes o slider pos. Então, agora eu sei que isso aqui, tá? Vai ser o nosso slider pos no número positivo. Então, eu estou verificando se a posição do meu slider, se ela é a mesma coisa que o nosso last item, tá? Beleza, faltou um parênteses aqui. Agora sim. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou conferindo se a nossa posição é a mesma posição do último item. Se for a mesma posição do último item, não faça nada. Termine por aqui. Agora sim a nossa lógica está correta. Vamos verificar aqui. Atualizei. Beleza. Bom, vou dar o primeiro slide. Foi segundo, terceiro, quarto. Estamos no último item. Vou clicar de novo. Se tudo deu certo, vai permanecer como está. Cliquei de novo, permaneceu. Beleza, funcionou. Para finalizar, a gente precisa fazer o inverso. E aí ficou fácil, né? É só a gente inverter toda a lógica aqui. Talvez a gente tenha que mudar alguma coisinha aqui na verificação. Mas aqui, então, ao invés de next, vai ser prev, certo? Então, toda vez que eu clicar no prev, o nosso last item, na verdade, agora vai ser first item. First item, tá? E aí, como que a gente sabe se está no first item, tá? O nosso position tem que estar em 0, certo? Então, o nosso first item, talvez a gente nem precise da variável agora, tá? A gente só precisa verificar se o slider position é a mesma coisa que 0 e a gente vai saber que está no primeiro item. Então, não precisa, tá vendo? Já ficou mais fácil ainda. Então, a gente vai pegar o nosso slider position aqui e a gente vai verificar se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0, pare de fazer o slide voltar, certo? Beleza, então isso aqui é a nossa lógica, verificando se está no primeiro slide. Está no primeiro slide, significa que o slider pos vai ser 0. E agora, ao invés de fazer menos aqui o container width, né, a gente faz mais. Por quê? Porque a gente precisa fazer o nosso slide andar para a direita quando a gente está voltando. Belezinha? Bom, acho que isso aqui deve ter resolvido. Vamos conferir. Vou atualizar aqui.
Beleza, eu vou tudo para frente agora, ó. 1, 2, 3, 4. Chegamos no último, se eu clicar de novo, não vai, certo? E agora, quando eu voltar, tem que funcionar. 1, voltou. 2, voltou. 3, voltou. 4, estamos no primeiro. Se eu clicar de novo agora, ele não pode... Se a nossa lógica lá de verificar a posição 0 funcionou, ele não pode voltar de novo. Vou clicar. Cliquei, 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 não funcionou. Se eu for para frente de novo, funciona. Maravilha! Temos o nosso slide, a nossa funcionalidade do slider definida. Agora, basicamente é só a gente trabalhar outras questões aqui que são mais de interface. Então a gente agora... Cada vez que a gente clicar, a gente fazer esses elementos aqui se alternarem, atribuir uma animaçãozinha para eles, fazer os números trocarem e também posicionar os nossos elementos aqui dentro das nossas boxes, tá? Tirar essas cores aqui e tal e fazer o nosso design mesmo do jeito que ele tem que ser. Legal? Bom, mas essa aqui é a parte... Basicamente, a parte mais difícil era fazer essa lógica toda funcionar e tudo mais. Então, acho que agora a parte mais difícil a gente passou e nas próximas aulas, então, a gente vai começar a incrementar e fazer essas finalizações. Belezinha? Bom, espero que você tenha curtido fazer essa etapa aqui do projeto e eu te vejo na próxima aula.